Programa A Voz do Povo, com Paulo César Filho. Olá, meu povo, estamos aqui com o vereador André Eloy e agora vamos entrevistar, né, e desde já agradecer a ele por ter aberto as portas da sua casa para receber toda a nossa equipe e também receber a equipe do canal REC. Muito obrigado, vereador, e desde já eu quero lhe agradecer. O nosso muito obrigado, né? É um prazer nosso receber a TV REC, né? O programa A Voz do Povo, né? Com você, Paulo, que realmente surpreende, né? Pela dinâmica. Estou muito feliz de poder conceder essa entrevista aqui em casa, né? Abrir as portas da minha casa para receber o primeiro programa da TV REC, no programa A Voz do Povo. Vereador, quando a gente chegou, a gente percebeu, né, que o senhor tem o seu lado bem família, né? Quando a gente chegou, o senhor estava colocando seu filho para dormir. E aqui a gente já começa a nossa primeira pergunta, né, do nosso bate-papo. O senhor, quando está, né, em tarefas do Legislativo, o senhor costuma deixar, né, seu trabalho legislativo em trazer para casa, deixar no gabinete, ou dividir tudo, né? No caso, dividir. Deixar o trabalho da Câmara lá na Câmara e em casa mesmo o trabalho da família. A gente tenta aproveitar o tempo, mas não tem como desvincular, né? Meu trabalho é um trabalho que exige uma prestação de serviço contínua. Eu tenho que estar sempre em contato com as pessoas e hoje com as redes sociais, WhatsApp, Facebook. Nossa, o senhor ingressou na Câmara Municipal em 2005, né? Em 2004 foi a eleição, em 2005 o senhor entrou, aos 31 anos com 1.027 votos. O senhor foi conhecido apenas como profissional da área de saúde. Em 2008 o senhor foi reeleito com a histórica votação de 1.661 votos pelo PMDB, foi o único vereador reeleito no pleito, além do mais votado. Nas eleições de 2012, o senhor estourou de voto, foi 2.241 votos. Como começou a sua carreira pública? Graças a Deus, meu pai, naquela época podia, me introduziu no mercado de trabalho aos 14 anos de idade. Eu fui trabalhar na farmácia e depois num consultório do meu padrinho, Jerônimo de Andrade Torres. Daí, aos 17 anos, eu tive um estágio na Santa Casa e fui contratado pela Santa Casa de Misericórdia na década de 90. Em 1992, eu já era funcionário com carteira assinada da Santa Casa de Misericórdia como atendente de enfermagem. Aí o primeiro passo, né? Aí que começa a surgir as amizades, os contatos, essa possibilidade de ajudar as pessoas na área de saúde através da função que eu exercia. E aí começamos a prestar o serviço. Acontece, né? Entramos na década de 2000, a veia política começa a funcionar, muito motivado pela minha tia, que é uma guerreira, né? Foi diretora do Landulfo Alves durante 30 anos. Eu entro na vida pública, me filio a um partido, disputa a eleição e saio com 1.027 votos. E era um desafio, porque naquela época as pessoas me conheciam apenas sobrinho de Antônio Eloy e filho de Terezinha Eloy. Não tinha uma história política, que foi construída através de um mandato exemplar, fiz um mandato exemplar naquela ocasião. Construir leis importantes, como a lei do antinepotismo, a lei do fim do voto secreto, a diminuição do recesso parlamentar, o fim do pagamento da sessão extraordinária, criei o Conselho de Ética da Câmara. Nós fizemos muito, trabalhamos muito. Então fomos para a segunda eleição, já em 2008, e fomos consagrados, né, pela gentileza, pela bondade do povo de Cuidas Almas, com 1.661 votos. Foi o vereador mais votado daquela eleição, o mais votado da história de Cuidas Almas já em 2008 e o único reeleito. Eu encontrei a Secretaria Municipal de Saúde devastada. Não tínhamos, não houve transição, não tínhamos dados, não tínhamos informações e fizemos o início. Né? Começamos do zero, exatamente do zero, e fizemos uma transformação social. Eu costumo dizer que logo nos primeiros 15 dias eu reabri as unidades de saúde da família que estavam fechadas, sem equipe, sem motivação, sem suplementos. E nós conseguimos colocar para funcionar em 15 dias. Né? 7 unidades, das 12 que estavam cadastradas, dessas 7, uma estava com a conta rejeitada no Ministério da Saúde. Foi um trabalho árduo, conseguimos fazer uma transformação social eficiente. E aí fomos avançando. Em maio, abrimos o serviço de cirurgia eletiva. Eu tenho um dado importante, né? Você que está nos acompanhando aí, foram 1.800 cirurgias realizadas em Cuidas Almas em 21 meses, como você bem disse. Reabri a UTI, coloquei 15 unidades da saúde da família para funcionar, sendo dessas 15, 3 novas. Né? Nós trouxemos neurologista, urologista, 3 pediatras, nós colocamos 3 ortopedistas para atender, oftalmologia. Nós fizemos uma gestão
daquilo que prometemos. Não fizemos um estelionato eleitoral. Fizemos justamente aquilo que prometemos e, evidentemente, que foi frustrada com a minha exoneração. Essa gestão foi frustrada com a minha exoneração. Que o povo exatamente quer saber de Vossa Excelência. A saída do senhor foi por livre e espontânea vontade ou a pedido do prefeito Dr. Jean, o qual mesmo pelas redes sociais também e pelo site de notícias na internet, ele disse que sua saída era um boato, uma fofoca, que o senhor só saía da secretaria se o senhor quisesse. Na verdade, foi frustrado. A minha saída foi uma frustração. Nós estamos aqui nesse loteamento onde foi desapropriado 2.000 metros de terreno para a construção de uma clínica de hemodiálise com 30 máquinas. Nós tínhamos planos de deixar o UTI funcionando, de continuar realizando as cirurgias eletivas e ter um neurocirurgião atendendo a população pobre, a população de classe média, a população que não pode pagar R$300 com a consulta de neurologia. Esses planos nós tínhamos. Mas evidentemente que eu tive que compreender que o cargo pertencia ao prefeito. É de livre escolha a indicação e a exoneração. O caráter que você tem que tornar relevante é a forma, o modo operante que foi feito a minha exoneração. Eu fui exonerado de uma forma assoberbada, a meu ver, a minha concepção, e pouco leal. O prefeito usou da pouca lealdade comigo, porque eu fui surpreendido. Não existia uma articulação, um processo de discussão da minha saída da Secretaria Municipal de Saúde. O governo continua com avaliação ruim, o que está claro e evidente. E com o tratamento que eu recebi, eu optei pelo rompimento político com o atual prefeito Raimundo Jean Cavalcante Silva. Nós temos que observar o seguinte: na Constituição, o prefeito tem a prerrogativa da reeleição, e ele é PMDB. Como há uma tendência, uma possibilidade, há uma discussão em pleno vigor da possibilidade da minha candidatura a prefeito de Cruz das Almas, eu não posso ficar no PMDB. Constrange, tanto a mim quanto a ele, a minha permanência no PMDB. Então, essa articulação nasce da vontade dessa discussão da minha candidatura a prefeito. Eu posso, evidentemente, sair do PMDB e disputar uma eleição com um partido desses que você citou ou outros. Esses partidos me convidaram oficialmente para ingressar nas fileiras PSB, PTN, PV, me convidaram, e outros partidos me convidaram. Nós estamos fazendo uma discussão ampla, programática, com conteúdo, com projeto, com programa dos partidos. Inclusive ontem tivemos uma discussão muito importante com o PV sobre ciclovia, sobre ciclofaixa, sobre adoção de praças pela iniciativa, espaços públicos adotados pela iniciativa privada. Com a senadora Alice da Mata, conversamos muito sobre educação, escola em tempo integral, valorização do profissional do magistério, valorização do profissional da área de educação. Nós temos uma discussão programática, o PTN nos acrescentou também algumas informações importantes, então estamos reunindo e essa decisão será tomada em breve. Nós vamos anunciar o meu ingresso em um partido político. Eu vou deixar o PMDB e vou ingressar em outro partido político. Logo após o seu anúncio da saída do PMDB, o vereador Zé Raimundo já saiu como se ele estivesse já lhe apoiando, não é isso? E também foi considerado como um suposto vice da sua chapa. Só que logo em seguida o vereador Zé Raimundo saiu da oposição e veio para a situação, indicando também pastor Esron, para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Como é que o senhor vê essa mudança do vereador Zé Raimundo e também a indicação do pastor Esron? Primeiro, nós temos que respeitar a posição de Zé. E esse julgamento tem que ser feito através das urnas. A população que fará esse julgamento, se Zé errou ou acertou. Evidentemente que o PT passa por um problema sério de crise institucional, de crise ética, de crise moral. O PT, evidentemente que dá margem para outros filiados deixarem o partido. Eu respeito, evidentemente que respeito, e espero o julgamento das urnas. Sobre a possibilidade de Zé ser meu vice, essa possibilidade não existe, até porque a minha candidatura ainda é embrionária. A minha candidatura não é a candidatura de André Eloy, não nasce apenas da vontade de André Eloy. Essa candidatura nasce dos movimentos da cidade, das pessoas, das comunidades, nasce das ruas, de fora para dentro. Não? André não é candidato de si próprio.
uma relação institucional, uma relação de respeito, nós éramos amigos, né? Evidentemente que após a minha saída, esse rompimento político, essa amizade infelizmente enfraqueceu e vem enfraquecendo desde a eleição de 2012, né? Nós viemos em um processo de desgaste dessa amizade. Hoje tem uma relação institucional de respeito. Eu não tenho tido contato com o atual prefeito, mas evidentemente que não há nenhum tipo de mágoa, ressentimento ou qualquer sentimento mesquinho que possa abrigar no meu coração. Não tem espaço para isso. Orlandinho é meu adversário político. Eu não tenho nenhum tipo de sentimento que possa vir inviabilizar qualquer relação institucional e de respeito também. Haveria alguma possibilidade de haver uma chapa Orlandinho prefeito e André Eloy vice? Eu acho que essa é uma pergunta que, evidentemente, que quem está construindo uma candidatura como eu estou, eu dizer que vou compor uma chapa com um candidato a prefeito, seria o tanto quanto incoerente. Eu acho que Orlandinho deve trilhar o caminho dele, André Eloy deve trilhar o caminho dele. Eu acho que é importante para a democracia. Quase 20 anos, Cruz das Almas é governada por Orlandinho e Dr. Jean. Quase 20 anos. É hora de um sangue novo. E esse sangue novo, eu proponho que seja apresentado através de uma candidatura alternativa. Não uma candidatura de André Eloy, pode ser uma candidatura de outras pessoas. O senhor é visto como um suposto candidato, né, a prefeito de Cruz das Almas. Quando foi que nasceu este desejo, esta vontade, né, por este novo projeto, um desafio, eu digo assim? Essa candidatura não nasce de André Eloy, do sentimento de André Eloy. Essa candidatura nasce, evidentemente, como eu falei há pouco, do sentimento das pessoas, pela minha história de crescimento político, pela minha história de articulação política, por ter capitaneado esse processo de oposição ao antigo gestor. É uma caminhada que nós temos condicionantes que nos apresentam com essa candidatura. Eu acho que é muito mais do fervor das ruas, da oxigenação das ruas, do que a vontade própria. Eu não sou candidato de mim mesmo, repito. Essa candidatura nasce das ruas para a minha carreira política. E é assim que eu quero que seja. Para mim. Eu repasso uma pergunta que foi feita pelas redes sociais. Qual o diferencial desse novo projeto? É uma fadiga. São 20 anos, uma cidade importante como Cruz das Almas, sendo governada apenas por 2 homens. Não é? Evidentemente que eu tenho uma história aqui em Cruz das Almas. Eu nasci, fui criado nessa cidade. Eu tenho laços que me prendem a essa cidade. Eu dediquei os últimos 12 anos de minha vida a cuidar dessa cidade e do seu povo. Não, mas se você olhar, Cruz das Almas tem alagamento de ruas há mais de 30 anos. E eles juntos governam há 20 anos e não resolveram. Na Câmara de Vereadores, tem algum amigo, algum colega que já esteja lhe apoiando ou sinalize este apoio? Sim, o vereador Elias de Gogó está conosco, do SD. Nós temos conversado com Elias, além de outros partidos políticos, como você citou, que eu tenho encontros estaduais, eu tenho tido encontros aqui em Cruz das Almas com alguns partidos políticos. Também há um boato no meio do povo que Edinaldo será candidato a prefeito no lugar de Dr. Jean. Como é que o senhor vê esse quadro político hoje? Olha, Edinaldo tem as condições de disputar a eleição, é um político experiente, é o atual vice-prefeito e pode ser o candidato do governo. Edinaldo pode ser o candidato do governo. Eu costumo respeitar as individualidades, respeitar as personalidades políticas e não fazer esse julgamento. Acho que o julgamento tem que ser feito através da urna, né? Tem a sua história, tem a sua trajetória política, não é? Evidentemente que nós precisamos observar. Se Edinaldo for o candidato do governo, não é? Evidentemente que o prefeito estará, não é, desmistificando essa história de que ele e os ribeiros existe uma divergência. Não é? Vamos observar. Eu também estou na mesma expectativa sua, quem será o candidato do governo. Qual hoje é a importância do deputado estadual Pedro Tavares, que foi seu candidato, e o terceiro mais votado de Cruz das Almas? Qual a importância dele hoje para a sua candidatura? Pedro a gente consegue desvincular, né, a relação institucional com a relação de amizade. Pedro tem sido um amigo, um correligionário, um querido, uma pessoa que tem nutrido comigo e com a minha família uma relação de respeito, de proximidade e uma relação institucional. Essas articulações que você falou, boa parte dela, mais de 50% dela foi feita por mim e os outros 50%
construído pela relação do deputado Pedro Tavares, que não é representatividade aqui em Cruz das Almas. Pedro agora apresentou um requerimento para termos em Cruz das Almas uma audiência pública para resolver o problema que está instalado em Cruz das Almas da insegurança, da falta de segurança pública, da ausência do Estado, né? Dessa questão do policiamento, dessa questão da ausência de viaturas. Vamos discutir porque a delegacia de Cruz das Almas está interditada, né? Apesar de Rui Costa ter tido aqui 17 mil votos, do ex-prefeito ter tido 14 mil votos, do senador Otto, da presidenta Dilma, todos terem sido majoritários, Cruz das Almas encontra-se com a delegacia interditada. Vereador, se hoje fosse o último dia para decidir a sua campanha, o que lhe impediria ou qual barreira lhe impediria de continuar ou paralisar o seu projeto? Em relação aos homens, estava tudo tranquilo. Eu estou elegível, né? Tenho plenas condições democráticas pela Constituição brasileira para disputar essa eleição, preciso reunir as condições. O impedimento seria do Altíssimo, aquele que eu respeito. Esse seria o único impedimento. Se ele realmente não quisesse, eu não seria candidato. No campo terrestre, aqui em relação à vida humana, eu estou reunindo essas condições e vou chegar ao momento exato, que é 30 de junho de 2016, em plenas condições. Vou reunir essas condições para disputar essa eleição, se Deus quiser. Agradecer, né? Estou muito feliz em poder estar aqui conversando com vocês. Eu espero que essa seja a primeira de muitas. Desejo sorte a você, né, no programa. Desejo sorte ao Canal REC e desejo que nós tenhamos os acessos suficientes para difundir as informações, para conversar com a população e ter, dentro dessa ferramenta aqui, é uma ferramenta muito importante, a internet, a proximidade com você que está nos assistindo em casa. Muito obrigado. E esse foi o nosso primeiro programa, A Voz do Povo, pelo Canal REC, com o ex-secretário municipal de saúde e vereador André Lói. De olho no REC, A Voz do Povo continua. Programa A Voz do Povo, com Paulo César Filho.